Voltei, galera. E como prometido, agora a gente vai entender como a Constituição de 1891 impactou na Constituição de Brasília. Pois bem, pessoal, quando a Constituição de 1891 foi escrita, nela houve uma emenda do deputado Lauro Miller, de Santa Catarina, e essa emenda foi aprovada no sentido de indicar a mudança da capital para o interior do país, como já era solicitado por muitas pessoas anteriormente. Pessoal, essa emenda ela foi aprovada com 90 assinaturas, um terço mais ou menos ali do que naquela época, perdão, era a Assembleia Constituinte. Pois bem, a emenda ficou aprovada com a seguinte redação: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Pois bem, a gente teve aí a primeira previsão constitucional de mudança da capital federal, e aí, já no ano seguinte, em 1892, o presidente da República, Floriano Peixoto, não perdeu tempo e enviou uma mensagem ao Congresso Nacional. Para quem não sabe, mensagem é a forma que os chefes de poderes se comunicam, certo? Então, ele enviou essa mensagem e nela ele falava da necessidade inadiável de mudança da capital da União. E o governo, né, e avisava que o governo trataria de fazer as providências necessárias. Então, ele baixou uma portaria, na época, instalando uma comissão. Essa comissão ficaria conhecida como Missão Cruz. Nessa missão, que foi chefiada pelo diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, Luiz Cruz, ela veio para a região onde atualmente é o DF, certo? Ela partiu em 1892 com 22 homens. E o relatório foi chamado de Relatório Cruz. Pessoal, essa missão, ela é conhecida como a primeira, a missão realmente assim que fez aquela marcação que foi a respeitada até então. Ela marcou uma área que era menor do que a área atual, certo? Que tinha os 14.400 quilômetros quadrados que foram indicados no ano anterior, lá de 1891, na emenda do deputado, e foi a primeira missão Cruz. Um tempo depois, também houve a segunda Missão Cruz, que foi chamada de Comissão de Estudos da Nova Capital da União. Com base no estudo feito nessa segunda Missão Cruz, houve um novo mapa do Brasil, com indicação de onde seria o futuro Distrito Federal. Então, eles fizeram lá o mapa com aquele famoso quadradinho que a gente vê hoje em dia. Claro, não necessariamente no mesmo lugar, mas já tinha aquele quadrado, não, aquele retângulo que a gente tem como Distrito Federal. Então, o entusiasmo aumentou, porque agora já tinha um mapa ali marcando mais ou menos onde seria a nova capital, certo? Mas ele perdeu força devido a alguns fatores. Por exemplo, troca de governo que ocorreu. Então, como eu falei, a política impacta muito. Então, enquanto um governo estava fazendo andar, o novo que entrou não teve tanta vontade política para isso. Teve a crise do café, a Primeira Guerra Mundial também, né? Na virada ali de século, e a falta de verbas também, porque, pessoal, construir uma capital federal não sai barato. Fora o capital humano, que você precisa de pessoas com estudo e dedicação para isso, focando seu tempo para isso, ainda tem o dinheiro para fazer tais construções. Então, o próximo evento, que foi marcante do ponto de vista de evento de mudança da capital, foi ocorrer apenas cerca de 30 anos depois, aí, em 1919, quando o senador Justo Cremont apresenta o projeto de lei número 82, que manda abrir concorrência pública para constituir, sem ônus para a União, a nova capital federal. Mas aí também o senador não queria nada, né, pessoal? Porque ele mandou abrir sem ônus para a União. Para quem não sabe, sem ônus significa sem gasto. Então ele ia fazer o quê? Ele ia construir a União, construir a capital e permitir que a empresa que construiu alugasse para a União, a capital federal. Então fica difícil saber aí o que ele esperava com essa construção sem ônus, né? Mas tudo bem. O próximo evento, que foi marcante também, foi em 1922, quando o presidente Epitácio Pessoa assinou o decreto 1494, decreto da pedra fundamental da capital federal, pessoal. Então, a pedra fundamental de Brasília fica no Morro do Centenário, a mais de 1.000 metros de altitude. Ela foi assentada em 7 de setembro de 1922 e em comemoração ao centenário da independência, baseada no sonho de Dom Bosco. A pedra fundamental caracteriza o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus.
Então aqui eu tenho uma foto, não sei se já está disponibilizado para vocês, mas eu vou deixar esse link, o link do curso, desse mapa mental vai estar no curso, certo? E você pode acessar o mapa mental e clicar nesse link. Provavelmente também esse link estará no rodapé da aula para você clicar facilmente, poder ver fotos, ler mais um pouco sobre a pedra fundamental. Mas foi algo importante também, né? Porque quando você finca a pedra, você está colocando ali a primeira pedra daquele ponto que você quer construir e está marcando, olha, isso vai acontecer. Então, cada vez começaram a ter mais políticos com essa vontade e essa coragem de dar passos no sentido da construção de Brasília, essa interiorização do nosso país. Pois bem, pessoal, o próximo evento relevante com relação à construção de Brasília foi em 1934, quando a nova Constituição promulgada em 1934, previa que haveria, sem perda de tempo, novos estudos e a transferência da capital para a área demarcada nas constituições anteriores. Claro, após novos estudos. E por que novos estudos? Porque já estava antigo o estudo anterior. Então, tinha cerca de 40 anos. A geografia do lugar poderia ter mudado, a vegetação, muitas coisas que impactassem ali essa transferência. Infelizmente, esse sem perda de tempo não adiantou para nada, porque não houve essa transferência. Salvo engano, aqui, em 1934, estamos entrando na Era Vargas, e aí os problemas da Era Vargas a gente estuda ali na história do Brasil, e, claro, ele não tinha como fazer isso naquela época. Então, o próximo momento relevante, pessoal, que a gente teve foi na Constituição de 1946, que determinou, em seu ato das disposições constitucionais transitórias, em seu artigo 4º, a transferência da capital para o Planalto Central. Houve a nomeação, em 60 dias, de uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder com outros estudos, né, com os estudos necessários. Essa terceira missão, ó, veja, teve a primeira missão Cruz, segunda missão Cruz e a terceira missão agora é a missão Poli Coelho. Então vamos ver aqui, pessoal, o que foi que a missão Poli Coelho, que é a terceira missão, teve a primeira missão Cruz, segunda missão Cruz, que teve um nome lá de comissão de estudos e tal, mas que é a segunda missão Cruz, e a missão Poli Coelho. Vamos ver aqui o que foi que ela definiu cerca de 40, 50 anos depois da última missão Cruz, certo? Primeira coisa, ratificou, diz que estava certo que a missão Cruz concluiu anteriormente. A missão Poli Coelho também propôs a ampliação da área para 77.254 quilômetros quadrados, que é bem mais, né? Aí cerca de umas 4, 5 vezes o que a missão Cruz tinha dado anteriormente, mas lembrando que a missão Cruz ela estava vinculada ao que estava previsto lá na Constituição anterior. Então a missão Poli Coelho foi para dizer o que era ideal e não para simplesmente dizer o que estava na Constituição, certo? No intuito de abarcar a bacia do Tocantins, prevendo futuras crises hídricas. Então, lá em 1946, quando foi feito o estudo da missão Poli Coelho, já avisaram, olha, se construir do jeitinho que está aqui planejado, pode faltar água para essa galera toda. Então, já indicaram que seria melhor aumentar a área, ampliando a bacia do Tocantins. Perdão, ampliando a área para abarcar a bacia, não é? Então, em 1948, o Marechal Djalma Poli Coelho enviou o relatório assinado em Corumbá, Mato Grosso. Por isso ficou conhecido como Mensagem de Corumbá. Então, a missão Poli Coelho enviou a mensagem de Corumbá indicando as conclusões. Enquanto a missão Cruz ela teve como resultado o relatório Cruz, a missão Poli Coelho teve como resultado a mensagem de Corumbá. Isso é questão de prova. Então, por causa disso que eu coloquei em negrito aqui, fica bem simples vincular, mas tenta dar uma revisada ali na reta final da sua prova, porque isso aqui pode cair e é uma casca de banana, né? Porque são palavras que a gente não costuma estar fixando na mente. Eu te indicaria aqui, ó, já aqui com os métodos de memorização, C e C, né? Missão Poli Coelho enviou a mensagem de Corumbá, tá vendo? Já fica mais fácil. Enquanto a missão Cruz enviou o relatório Cruz. Pois bem, então, pessoal, em janeiro de 1953, o Congresso Nacional aprovou o relatório, né, da missão Poli Coelho, que foi entregue via mensagem de Corumbá, e autorizou o governo a proceder com as atividades necessárias para a construção aí da capital federal, transferência da capital. Pois bem, então o governo Vargas criou a Comissão de Planejamento e Coordenação da Mudança da Capital Federal. Só que, vejam só, em 1954, um ano depois,
Getúlio Vargas, né, o então presidente, ele se suicidou. Foi até quando houve aquela famosa frase, né? Saiu da vida para entrar para a história. Foi algo nesse sentido que ele deixou na carta. E aí, o novo presidente, Café Filho, convidou o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque para presidir a comissão. Por fim, o Congresso aumentou a área definida na Missão Cruz, que até então era 14.400 km², para 52.000 km², menor que o sugerido na Missão Poli Coelho, mas maior do que a Missão Cruz, certo? Então ficou ali no meio termo. Devido ao impasse, foi criada a Missão Donald Becker para definir o melhor local dentro da área disponível para instalar o Distrito Federal. Por quê? Porque os 14.000 quilômetros estariam longe lá da bacia do Corumbá. Então, mesmo que aumentasse, não estaria abarcando que a missão Poli Coelho estava indicando. Então, a missão Donald Becker foi lá para dizer, olha, a área melhor é essa, então, já que a gente não vai fazer uma capital tão grande quanto a missão Poli Coelho indicou. Então, em 1955, foi assinado o decreto que instituía a área do futuro Distrito Federal. Então, em 55 foi assinado esse decreto. E agora, pessoal, eu acho melhor a gente pausar essa aula, porque agora a gente já vai começar a falar do cara, né? Do cara aí que foi responsável por construir o Distrito Federal, Brasília, que foi responsável, assim, que liderou. Claro que a gente não pode dar todo o mérito só para o Juscelino, mas, assim, toda a liderança que ele teve, se vocês assistirem os filmes, também pelo que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que foi necessário bastante, que ele fosse bastante aguerrido, bastante motivado para conseguir isso, tá bom? Então, vou encerrar essa aula, a gente continua na próxima já falando de Juscelino e sobre a Constituição de Brasília, beleza?